Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua liberdade? Deixa nos comentários que eu quero ler essas duas respostas. E vamos, porque o vídeo de hoje tá babado. Eu já contei num vídeo que eu me mudei para Portugal quando eu tinha 19 anos. Inclusive tem uma entrevista minha na TV Record, né, TV Record Europa, rúbrica Real Transfer. Vou deixar o link aqui também. E quando eu me mudei para Portugal eu tinha 19 anos. E a minha mãe, brilhante, maravilhosa, eu, a minha mãe e as minhas irmãs, a gente criou no Facebook um grupo privado, que eu tô olhando aqui, chamado Família. Esse grupo só tem 4 membros e é eu e as minhas 3 irmãs. Esse grupo foi criado no dia 26 de outubro de 2013. Eu fui para Portugal no dia 20... Eu cheguei em Portugal no dia 21 de janeiro de 2014, mas eu saí da minha cidade, eu saí de casa no dia 19 de janeiro de 2014. Então, meses antes, em outubro, no dia 26, a gente criou esse grupo no Facebook, apenas no intuito de se comunicar. Na época eu não tinha WhatsApp, e esse grupo seria melhor porque aqui as conversas nunca se perdem. Eu consigo entrar no grupo hoje, dia 16 do 9 de 2020, e ver todas as fotos, todas as mensagens e todos os discursos compartilhados apenas com a minha mãe e com as minhas irmãs. Esse grupo também é muito importante porque nesse grupo eu encontrei aqui as passagens que eu compartilhava com a minha irmã, detalhes como a minha morada em Portugal, minha primeira morada, minha primeira residência, o primeiro endereço de casa onde eu estava em Portugal, e informações como documentações e localização da onde eu estava, da onde eu vivia. Então esse grupo é muito importante, sempre foi muito importante, porque aqui eu, minhas irmãs e minha mãe sempre tivemos aqui o controle das informações que eu partilhava, onde eu estava, dicas, coisas mais privadas que as pessoas de fora não têm acesso. Isso foi muito importante porque a primeira casa que eu fiquei em Portugal não era minha casa, eu estava hospedado na casa de um amigo, eu fiquei lá durante uma semana e eu deixei o endereço, eu tirei uma foto de uma carta, de uma correspondência e postei aqui a morada completa da onde eu estava. Partilhar a localização de onde você está com algum amigo, algum familiar é importante porque caso aconteça alguma coisa, alguém sempre vai saber o endereço. Não interessa que seja uma residência ou um endereço onde você esteve apenas uma vez. Para um ponto de partida, já vão saber que você esteve naquele endereço, esteve naquela morada. Então eu sempre compartilhei com a minha mãe e com as minhas irmãs localizações, moradas, fotos do apartamento onde eu vivi. Eu mudei de casa eu mudei de casa 3 vezes, então eu sempre deixei aqui explícito aonde eu trabalhava, o local que eu trabalhava, a rua onde eu vivia e fotos da entrada e da saída da minha casa. Tem até uma foto que eu partilhei no dia 18 de novembro de 2014, dentro do meu horário, dentro do meu trabalho, que era um restaurante. Então, essa comunicação privada, partilhada apenas com as pessoas que eu confio, mãe, irmãs, foi algo super importante na minha vida. E fica aí de dica para você que quer deixar o país, crie um grupo, nem que seja no WhatsApp ou que seja no... Eu recomendo que seja Facebook, porque o WhatsApp é aquela coisa que a gente conversa todos os dias e depois fica até difícil, né, para encontrar ali essas informações. No Facebook você pode criar um grupo privado e adicionar uma pessoa, 2 pessoas, seja lá quantas você tenha confiança ao ponto de estar compartilhando essas informações. Lembrando que se você estiver fora do país e acontecer alguma coisa, não tenha vergonha de pedir socorro, não tenha vergonha de falar a verdade. Então eu fiz esse grupo, fui orientado pela minha irmã. Quando eu criei esse grupo aqui em 2013, a minha irmã estava voltando da Inglaterra, ela tinha ficado 3 meses fazendo intercâmbio, e eu lembro que ela me deu uma aula de como me comportar com o meu primeiro passaporte. Ele está cortado aqui nas bordinhas, porque esse passaporte que eu fiz em 2014, ele tinha validade de 5 anos, se não me falha a memória, e expirou, e então eu fui no consulado brasileiro de Lisboa e eles cortaram aqui, e foi quando eu fiz esse segundo aqui que tem a validade de 10 anos. Então, a orientação que a minha irmã me deu, a aula que ela me deu é que esse documento, ela falou, olha, isso aqui é que nem seu RG, você não empresta o RG para o seu amigo e no mercado para você. Então, isso é seu, isso você não compartilha com ninguém. E em Portugal, eu descobri que nem mesmo com o meu advogado, quando foi quando foi escanear todas as páginas do meu passaporte para dar entrada no meu título de residência, ele escaneou na minha frente, levou 2 minutos e em seguida ele me deu o passaporte. E é um documento meu, ele não é um documento que você possa compartilhar com as outras pessoas.
Por isso, sempre tenha em mãos o seu passaporte. Eu digo sempre que para as pessoas que me perguntam quando elas vão viajar, eu sempre falo, olha, a coisa mais importante que você tem é o passaporte. Dinheiro, cartão de crédito, suas malas, isso deixa pra lá, dinheiro você consegue outro, é difícil. Roupas, são bens materiais, são objetos. Agora, isso aqui é o seu passaporte. Sem isso aqui você não sai do país, sem isso aqui você não viaja, sem isso aqui você não faz nada. Então, esconde seu passaporte, se quiser andar com ele, anda com ele, se quiser esconder, esconda, mas não compartilhe com ninguém, não dê seu passaporte na mão de ninguém. Então, criar esse grupo e manter meu passaporte na minha segurança foi uma das coisas que eu fiz assim que eu cheguei na Europa, assim que eu cheguei em Portugal. Então, são as duas primeiras dicas que eu estou deixando aqui para você. Cria um grupo no Facebook ou no WhatsApp. Eu recomendo que seja Facebook, pelo fato das conversas. Você não vai postar todos os dias uma selfie, né? É uma coisa onde você vai compartilhar informações que você queira que deixar. Tipo, olha, esse é meu endereço, essa é a minha localização, esse é o número que eu estou. Se você está vivendo com alguém, tenta dar o máximo de informações possíveis, nome, ou então uma selfie que seja só para ter ali uma informação e ter aonde encontrar caso aconteça alguma coisa. Então, para já, essas são as primeiras dicas que eu peguei em 2014. Eu nunca tinha saído do país, eu já tinha ido para Bolívia, mas não conta, né? Eu nunca tinha ido para um lugar tão longe. E eu tinha chegado na Europa, 19 anos de idade, foi a primeira experiência que eu tive profissional, foi o primeiro trabalho que eu tive, a primeira grande viagem que eu tive. E eu segui as orientações da minha irmã, criei esse grupo ainda no Brasil e compartilhei todas as informações possíveis e imagináveis para deixar minha mãe e as minhas irmãs tranquilas. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei e agora vamos para a continuação desse vídeo, porque hoje eu não sei nem se eu digo que tá babado ou que tá polêmico, mas é de total importância a gente ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de diálogo e para não ficar um vídeo muito longo, vamos ao que interessa. Pra turminha aí que adora um sugar daddy e vive mandando mensagens que faz de tudo e mais um pouco para vir para a Europa, esse vídeo é para vocês. Esse vídeo é para vocês. Eu assisti uma live que tinha uma advogada criminal, acho que tinha uma delegada também, e enfim, cada pessoa estava num canto. Tinha gente nos Estados Unidos, gente em Portugal e uma outra pessoa em algum país, se eu não me engano, da Escandinávia, mas eu não me lembro o nome. O nome é TV 247 e elas fizeram uma live de 1 hora, o link está aqui na descrição também, e elas abordaram sobre tema de tráfico humano na Europa. Para quem não sabe, o tráfico humano ele há vários destinos para os traficados. Desde turismo sexual, geralmente ocorre na Tailândia, mas também tem no Brasil. Há muitos gringos que vão para o Brasil e aquelas pessoas mais carentes acabam, né, pegando as crianças para os gringos conhecerem, né? Conhecerem. Não vou falar uma palavra escrachada aqui, mas existem turismos sexuais, tráficos de órgão, né? Que é... Todos eles são bizarros, né? Tráfico de órgão, tráfico de exploração sexual, tráfico de drogas, quando eles traficam as pessoas de mula, e se aquilo estourar dentro de você, você já era, e dependendo do país onde você for pego, não é só cadeia. Temos aí um exemplo daquele cara que foi pego naquele país, onde até a Dilma tentou lutar pela liberdade dele, mas ele foi morto, né? Porque dependendo das leis dos países, a pena não é só prisional, mas é morte também. E depois, tráfico para exploração de trabalho. E existem também, não sei se vocês sabem, é de tudo, né? Há gente que serve para venda de órgãos, há gente que vira escravo profissional, trabalhando com cargas horárias abusivas, né? Exploradoras, às vezes trabalhando até por conta de uma comida, porque daí tem aquele combo, né? Ele entra e já entra devendo uma grana gigantesca, porque no começo ofertam uma passagem, ofertam roupas, chega lá na hora, a dívida está lá no alto e acaba a exploração, né, de trabalho, exploração sexual. Normalmente essas garotas que também viram prostitutas acabam sendo dopadas com drogas para depois elas também ficarem consumindo droga
e monetizando ali o patrão, né? Ela ganha o dinheiro, o pouco que sobra para ela, porque ela tem a dívida, ela usa com drogas. E essas pessoas, né? Essas pessoas que são traficadas, elas são ameaçadas, né? Constantemente. E é uma forma que eles encontram para mostrar para as outras traficadas de que eles estão no controle é que se eles tiverem que corrigir alguém, se alguém tentar denunciar, tentar fugir, eles corrigem essa pessoa na frente das outras para servir de exemplo. Correções essas que podem ser violências gravíssimas, estupro, ou em alguns casos, para provar que eles estão no controle, para provar que eles estão falando a verdade, é descontar na família, né? Então é comum a gente ver na televisão, fulano desapareceu. Isso eles até mencionam na live, tá bom? Que eu vou marcar aqui o link, dando os créditos a elas. Então é comum, tipo, Diogo desapareceu na Espanha e passar um tempo surgir mensagens que ou encontraram esse Diogo morto ou que o Diogo foi preso com drogas. E eles sempre tentam limpar, né, silenciar a mídia, porque eles são pessoas que têm, né, e acabam entregando o passaporte na mão daquele amigo, aquele conhecido, aquele que te viu na escola e acaba sendo traficado, né? Pode ser que seja um tráfico apenas de exploração sexual, esse apenas, né, já sabem, muitas aspas. Pode ser que seja tráfico de trabalho, onde há exploração de trabalho. Pode ser que o tráfico seja para os outros índices, né, os maiores, que são os de órgãos, a cidade, a possíveis estrangeiros que vão visitar. Então é uma escala gigantesca, de tráfico humano. Há um artigo 5, se eu não me engano, na Europa, onde eles tentam meio que avaliar sobre o que eles vão fazer ou não com as pessoas traficadas, mas é um assunto que precisa ser muito discutido, porque eles não sabem exatamente como lidar, né? Teoricamente, dizem que nos Estados Unidos, uma pessoa traficada que consiga denunciar a máfia e sair, teoricamente ela conseguiria fazer uma cirurgia no rosto e obter uma nova identidade para começar a vida do zero, ou tentar, né? Mas a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece e em alguns casos ocorre a deportação e a pessoa tem que viver escondida, né? Porque se ela volta para casa, se ela volta para a cidade, as chances de alguém da máfia descontar nela ou matando ou prendendo de volta, pegando de novo, né? É gigantesca. Fora a família, né? Que a família nunca... Quando a família sabe e a família passa a ser ameaçada, a família não faz muita coisa não, porque ameaças constantes. Sobre o trabalho escravo, diferentemente das infrações, há o trabalho forçado, há a jornada exaustiva, há a servidão por dívida, que é aquele caso que você entra devendo e a dívida vai só aumentando, porque eles também colocam juros. E há as condições degradantes, que é quando o trabalhador é mantido em condições degradantes em seu ambiente de trabalho, aos quais pode incluir violência física, psicológica ou alojamentos precários, tipo ficar num alojamento com mais 500 caras e comendo ali só pão e água, né? Quando tem, porque às vezes é punido e deixam de castigo. A alimentação, água insuficiente ou a água ela saloba, água mofada, olha que horror, ainda pega um monte de doença. E sem a falta de assistência médica. Eu fico assim, alarmado, assustado, e a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, quando eu comecei a estudar, né, ler essas informações, eu me lembrei que numa das minhas idas à Grécia, eu conheci na sauna um rapaz refugiado, de um dos países refugiados, que ele trabalhava, né, como massagista nessa sauna e ele ganhava 5 euros por dia fazendo massagens. 5 euros por dia na Grécia. O salário mínimo na Grécia, que eu pesquisei hoje, o link vou deixar embaixo, o salário mínimo na Grécia, ele varia de profissão para profissão, mas estaria entre torno de 586 euros a 600 euros. E eu conheci alguém que ganhava 5. Em troca, ele tinha o quartinho dele lá no estabelecimento, comida e água, mas
Já pensou quanto o proprietário ou as pessoas responsáveis por esse estabelecimento lucra em cima de uma pessoa só? E, se eu não me engano, tinham mais outros refugiados, não eram muitos, mas acho que tinha uns 3, 4. Mas aí, ainda assim, é um lucro gigantesco, né? Em troca de água, em troca de moradia, e eles fazendo essa massagem por 5 euros. E a gente vê que cada vez mais os números estão alarmantes. A pena, eu tive olhando aqui em alguns sites de diferentes países, a pena para uma pessoa presa por traficar não é muito grande, não. Geralmente chega em até 7 anos de cadeia, e se for no Brasil, a pessoa se comportar, ela nem paga tudo isso. Temos até uma mulher no Brasil que trabalhava em um hospital, que fazia, né? Ela fazia tráfico internacional de bebês, de crianças, que também é um bem famoso, para o Oriente Médio, e ela não ficou muito tempo presa. Hoje em dia está em liberdade. Inclusive foram entrevistar ela uma vez e ela até ameaçou, né, a pessoa. Então a gente vê que a punição para um sequestrador, para um traficante, nesses casos não é muito, né? É ali entre 7 anos, eu não vou dizer 10, porque quase todos os sites que eu vi é 7 anos. E já para uma... depois temos as prostitutas que acabam sendo vítimas e à mercê da rua, né? Se for as da rua. Inclusive há uma discussão muito grande que as pessoas querem fechar a Red Light Street em Amsterdã, que é a rua das prostitutas, e muita gente acha que elas estão ali por livre e espontânea vontade. Pode ser que tenha uma ou duas que queira estar ali, pode ser, mas pode ser também que tenham ali moças que estejam em trabalhos explorativos, trabalhos forçados, tráfico humano. Nessa live que eu vi aqui da TV, deixa eu dar uma olhada, na TV 247, eles até mencionam que fizeram algumas entrevistas com aqueles borrão de imagem e modificação de voz com algumas dessas prostitutas, e quase todas estavam sendo traficadas e quase todas estavam ali obrigadas, né? Algumas eles usam aquela técnica de drogá-las para deixar elas viciadas e elas terem que trabalhar para sustentar o vício. E também houve um caso de uma que era sempre a conflituosa, que ameaçava contar tudo, ameaçava fugir, e só acharam ela morta na Rua Vermelha, na Holanda, porque ela não estava mais pagando a renda, e o proprietário resolveu arrendar o quarto para uma outra pessoa, já que ela não estava pagando há 2 semanas. E quando ele chegou lá, ele se deparou com ela morta, e numa rua movimentada, uma zona turística. Ou seja, mesmo no meio do povo, eles conseguem matar silenciosamente, né? Então a gente vê que o tráfico humano, ele choca, ele é assustador, mas ele está presente. E às vezes o traficante, né, ele não precisa fazer nada além de te dar na mão um passaporte, $500, um valor X, roupas, passagem. Você entra no avião sozinho, você faz a viagem sozinho, você faz o percurso sozinho, e você, por livre e espontânea vontade, entrega seu passaporte na mão dele, e ele só tranca a porta e vê o que é que ele pode lucrar com você. Se tiver uma aparência bonita, normalmente uma prostituta é dos 13 aos 25 anos, que é o perfil que eles curtem. Depois disso, se eles podem reciclar, eles vendem os órgãos. Caso a pessoa não esteja viciada em nenhum tipo de droga, eles conseguem fazer a venda de órgãos. Caso não, eles descartam, porque eles não vão ficar eles não vão dar liberdade jamais, essa dívida nunca vai ser quitada, e o risco de soltar uma dessas pessoas e ela contar para a polícia é gigantesco. Então, ou eles tentam lucrar vendendo para exploração de trabalho, ou então órgãos, e quando a pessoa já não tem nada a oferecer, ela é descartada. E daí a família nunca mais vai ter acesso, né, ao corpo, à pessoa, fora aquelas pessoas que viajam e não contam para a família que está indo para fora do exterior, né, que tem muitos casos que as pessoas viajam, saem do país e a família nem sabe. Então a gente vê novamente a família indo até na TV,
dizendo que a fulana sumiu, que a fulana desapareceu, e a busca e procura fica só dentro da região onde a pessoa viveu, dentro do país onde a pessoa estava, sendo que a pessoa está lá do outro lado do mundo, né? E se você tem vontade de morar em outro país, é o que eu sempre vou falar, você pega o seu dinheiro, eu vim com a passagem que a minha mãe me deu e eu quitei essa dívida, eu paguei. Pega o seu dinheiro, se você não tem, trabalha. Tem gente que está mandando mensagem falando, eu quero muito para esse ano. Esse ano não dá, né? Coronavírus. Mas use esse ano com sabedoria, trabalhando, né? Trabalhando e guardando dinheiro, ainda mais que agora ninguém pode sair para lugar nenhum, é até mais fácil, né? Não tem festas, o dinheiro rende mais. Vai guardando o dinheiro, vem com passagem de ida e volta, que é obrigatório, mas com o seu dinheiro, porque se algo der errado, você tem o seu dinheiro e você consegue voltar. A partir do momento que alguém te oferece uma passagem com tudo incluído, com tudo gratuito, e você só tem que entregar seu documento para fazer algum contrato de trabalho ou para qualquer historinha que eles te contem, a partir daí você tá na mão deles, né? E eles vão fazer com você o que eles quiserem. Tráfico de turismo sexuais, geralmente isso acontece em Tailândia, Índia, países ali próximos. Tráfico de órgãos, exploração sexual, mulas para o tráfico de drogas, viver o inferno durante 2, 3 anos até que você morra. Isso é muito absurdo, isso é uma loucura. Mas tá aí presente, viu? Eu sei que é um assunto completamente pesado, mas tá presente. Vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? Eu sei que é um assunto muito pesado, mas é necessário a gente estar conversando sobre os trabalhos escravos. O trabalho forçado é quando o trabalhador quando o trabalhador, querendo ou não, acaba tendo que continuar naquela atividade trabalhista em que se encontra e é forçado pelo patrão mediante a força física ou chantagens. E as chantagens envolvem agressão física nele ou nos familiares. Isso porque geralmente as vítimas apresentam aonde ela vive, a morada, endereço de pai e mãe, aquela história, né? Depois a jornada exaustiva, se o trabalhador é submetido a longas jornadas, na maioria das vezes não remuneradas, mas eles não têm nem com quem gritar, né? Você tá trancado num quartinho, você vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia? Não tem polícia aqui. Se ameaça chamar alguma coisa, é paulada, né? Ou daí para cima. Servidão por dívida é quando o trabalhador é forçado a continuar trabalhando para saldar as dívidas com o empregador. Gente, não se envolve em furada. Não vai atrás de macho na internet por conta de dinheiro. Não vai tentar arrumar um sugar daddy. Não vai tentar arrumar um homem milionário para te tirar da pobreza, que você só vai arrumar para sua cabeça, né? Só vai arrumar sarna para se coçar. E Consolado brasileiro não paga passagem de volta. Itamaraty não paga o translado de um corpo, que é caríssimo, né? Transladar um corpo de um país para o Brasil. Então, quer viajar? Seu sonho é conhecer outro país? Trabalha, guarda seu dinheiro, faça uma poupança, ou até faz que nem eu fiz, né? Que os meus pais eles me deram a passagem, mas depois eu quitei. Mas não vai se envolver nessa, não, porque não vale a pena, né? Não vale a pena e depois você não consegue fazer absolutamente nada. É só fechar os olhos e pedir aí para te levar mais rápido ou então para que toda dor que você vier a sentir seja curta ou seja mais rápido possível. Esse assunto de tráfico humano, ele acontece. Se você está em Portugal, você vê que de uma vez ou outra o site do CEF acaba informando que ano passado, se eu não me engano, eles encontraram 2 locais, 2 bordéis clandestinos e tinham pessoas da Rússia, tinham brasileiras que trabalhavam em situações irregulares, em situações inadequadas, quase que sem dinheiro para alimentação e tudo mais, e sendo exploradas sexualmente. Então não vá arrumar sarna para sua cabeça, não vai arrumar sarna para se coçar. Tráfico humano existe, não é que nem aquelas maravilhas que passam na televisão, né? Salve Jorge está aí para contar, que daí junta aquele monte de gente achando que ser traficada é uma maravilha, ou que elas vão ter a mesma sorte que a Maria Vanúbia, né? Que sacou ali uma arma, um canivete para pegar a outra e conseguiu fugir com a ajuda da outra. Isso não acontece lá, não.
Isso não acontece. Para já que você não passa no aeroporto com um canivete no bolso, né? A não sei que só na novela mesmo que ela deve ter entrado num jatinho particular e foi ali transmutação para a Turquia. Mas você não entra com objetos pontiagudos no aeroporto. E segundo, que se você fizer, se você olhar feio para um cara que te traficou, ou você leva um murro ou você leva um tiro, né? Então não vá acreditando em historinha de novela que você vai ser esperta. Ai, porque eu cresci na favela, eu sou esperta. Meu amor, você não é esperta não, né? Para entrar numa situação dessa já é o comecinho, já é uma prova. Ainda mais em um país onde você não sabe o idioma, não sabe a língua e provavelmente você vai estar trancada num quartinho ou abaixo do solo ou muito do bem abafado para ninguém te escutar gritar, gemer ou seja lá o que for. Mas seja esperta, né? Viaja com o seu próprio dinheiro. Eu recomendo sempre criar um grupo, e que nem o que eu fiz, para compartilhar as informações com as pessoas que você confia. Endereço, morada, principalmente que você está viajando sozinho, não custa nada se informar, olha, eu vivo aqui, essa é minha casa, esse é meu endereço abaixo. Passa esse endereço, essa localização para sua mãe, para sua irmã, para alguém de extrema confiança. Não estou dizendo para escancarar nas redes sociais, e seja esperta, né? Isso aqui você não compartilha com ninguém, é que nem RG. Você não empresta o RG para a pessoa sair. Isso aqui também, porque sem isso aqui você não entra no aeroporto. O que adianta você, caso consiga fugir de algum canto, sem isso aqui você não vai para canto nenhum, você não entra no aeroporto. Então, pesquisem, gente, pesquisem, usem a inteligência ao favor, né? Não vá usar a internet só para arrumar macho na internet, só para arrumar problema, né? Mas eu precisava mostrar, porque as pessoas acham que ser traficada é aquele glamour que mostra na televisão e que, você é só traficada para isso, só traficada para aquilo. Tem tráfico para isso também, né? Tem louco para tudo, tem maníaco para tudo. E eu escolhi essa aqui, acredite, há casos ainda piores, para sadismos ainda maiores, mas eu escolhi essa porque essa choca, ela é real e só para ver se acorda, né? Para os meninos aí que mandam mensagem loucos para conseguir vir para a Europa e arrumar um sugar daddy, esteja atento, né? Vai na ONU e pesquisa no site da polícia, vou deixar o link aqui do CEF, vou deixar todos os links. Dê uma pesquisada e não vá pôr sua vida na mão de ninguém, não. Eu fiz 2 perguntinhas no comecinho do vídeo, elas estão valendo, deixa aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Esse é um vídeo pesado, mas de extrema importância, já estou com 415 pessoas no meu canal e espero pelo menos levar essa informação para 415 e se elas compartilharem, essas informações vão chegar ainda mais longe e o intuito é apenas informar. Para já, é nessa que eu vou. Um grande abraço. School!